O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica. Ao vivo para você, pela Just TV, para todo o Brasil e para mais de 180 países no mundo. A comunidade jurídica, os operadores do direito, você que é estudante, advogado de escritório, sócio de um escritório, integra o departamento jurídico de uma grande empresa, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Nosso objetivo é integrar toda a comunidade jurídica de todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, divulgue esse programa para os seus amigos, para os seus contatos, mande uma mensagem instantânea, use o seu Skype, o seu MSN e diga que agora está começando o programa Comarca 10, que é uma realização do jornal Comarca do Mundo Jurídico. Você pode assistir a todos os programas Comarca 10 através do nosso site www.comarcanet.com.br. Um novo site que esta semana entrou no ar. Agradeço aqui publicamente a agência WLD, que é a empresa responsável pela confecção, criação do novo site da comarca. Quero agradecer também a todas aquelas pessoas que semanalmente nos enviam as correspondências eletrônicas, os e-mails, agradecendo, parabenizando, criticando e sugerindo. Para você que acompanha o programa Comarca 10, meu muito obrigado. Quero também fazer um destaque para todos os nossos apoiadores, escritórios e empresas do segmento que apoiam, que contribuem, que financiam esse programa para que ele possa sempre expandir e estar sempre aí superando as fronteiras do direito. Agradeço especialmente ao Private Office, um escritório que você pode ter como seu. Conheça através do site www.privateoffice.com.br. Quero fazer também um destaque especial para a Sociedade Brasileira de Direito Público, a SBDP, onde você poderá encontrar cursos imperdíveis na área de direito público. Curso de direito parlamentar é um verdadeiro sucesso. Entre no site www.sbdp.org.br e conheça ali todos os cursos da SBDP. Você com certeza encontrará um curso que atende às suas expectativas, às suas necessidades. Agradeço também a todos os entrevistados desses últimos 4 meses de programa. O programa Comarca 10 tem muita surpresa para você que está nos assistindo e hoje um programa imperdível, um programa especial. O programa Comarca 10 de hoje tem a grata satisfação de trazer um grande amigo, um grande profissional, o Dr. Glauber Moreno Talavera, meu professor, geralmente costumo chamar de mestre, pela sua sabedoria, que já tem acompanhado e participado do programa Comarca 10 desde a sua fundação, o seu início. E também tenho a honra de trazer aqui pela primeira vez o Dr. Fábio Azevedo. Tenho aqui 2 especialistas, 2 conhecedores de uma matéria extremamente específica. O Dr. Fábio Azevedo é especialista em Direito Processual Civil e em Direito Ambiental, sendo uma das maiores referências no Brasil sobre o tema do nosso programa hoje. E ao lado do professor Talavera, falarão sobre a Lei Ferrari, uma lei que envolve tanto as concessionárias como as fabricantes de veículos automotores. Doutor Professor Talavera, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa, suas considerações iniciais. Ricardo, agradeço uma vez mais a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa muito seleto e que me dá hoje a oportunidade de efetivamente conviver com uma das maiores, se não a maior, autoridade deste país na matéria que trata mais especificamente da Lei Ferrari, Lei Renato Ferrari, Lei 6729 de 79, que trata de disciplinar as relações entre montadoras de veículos automotores de via terrestre e concessionários
distribuidores desses veículos. É uma grata satisfação estar contigo aqui novamente, sempre à disposição para o que necessário. Agradeço. Ok, doutor professor Glauber. E agora, doutor Fábio, suas considerações iniciais. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Olá, Ricardo. Sou eu quem agradeço pelo gentil convite que me foi oferecido. É um enorme prazer poder participar do Comarca 10, esse importante instrumento de mídia da comunidade jurídica, que traz à tona sempre questões muito interessantes da área do direito, das relações sociais para serem debatidas. E sinto-me bastante felicitado em ter a honra de poder participar do programa juntamente com o Dr. Glauber Talavera, que é um grande professor, embora muito jovem, profundo conhecedor do direito, um estudioso, realmente um profissional dos mais dedicados e talentosos, mestre em Direito Civil e também Processual Civil pela PUC. Eu espero poder corresponder às expectativas, estar à altura do programa e formular, juntamente aqui com você, Ricardo, e também com o Dr. Glauber Talavera, questões interessantes sobre esse tema, que é tão importante e específico também, e no mais das vezes complexo. Muito bom. Doutor Fábio, mais uma vez obrigado pela sua presença. O contrato, o relacionamento que envolve as concessionárias e as montadoras, e a minha primeira pergunta para você, doutor Fábio, é um contrato típico ou atípico? E, por favor, explique essa diferença para os nossos netespectadores. Nós sabemos que existem muitos contratos tipificados ali no código, ou esse é um contrato atípico? Ricardo, essa questão é bastante interessante, é objeto de discussão da doutrina e muitas vezes a jurisprudência também costuma enveredar pelo tema. O contrato de concessão comercial é um contrato típico na medida em que essa relação entre as montadoras e as concessionárias está disciplinada numa lei específica, que é a Lei Renato Ferrari. Então, é sem dúvida alguma um contrato típico. Existe uma matéria bem interessante também, que diz respeito aos contratos de distribuição em si, e esses eu entendo como contratos atípicos na medida em que não tem um regramento específico. Mas os contratos da Lei Ferrari, na medida em que se regulam pelos ditames dessa lei e também pelas convenções da categoria e convenções da marca, né, são contratos típicos, e existe aqui uma relação de natureza comercial, empresarial, entre as duas partes que figuram nesse tipo de contrato. De um lado, o produtor ou concedente, que são conhecidos como as montadoras, e na outra parte, os distribuidores, que vão fazer, às vezes, dentro da mesma cadeia produtiva, serem responsáveis pela comercialização dos veículos automotores para o público consumidor, como os destinatários finais deste produto. Muito interessante, doutor Fábio. Doutor Talavera, esta é a sua posição também sobre esse assunto? Naturalmente, essa é a minha posição, não poderia ser diferente, não é? Diante de uma autoridade tal qual o doutor Fábio Azevedo. Vale ressaltar que essa especificidade, a tipicidade do contrato de distribuição, ela está relacionada exclusivamente aos contratos de distribuição de veículos automotores de via terrestre. E, na verdade, eu estou meramente repetindo, em outras palavras, o que é referenciado pelo professor Fábio Azevedo, uma vez que no Código Civil há referência ao contrato de distribuição. No entanto, fala-se muito mais da distribuição relacionada ao contrato de agência do que propriamente ao contrato de distribuição em si. Então, me parece que como subproduto, tratado como subproduto da agência dentro do Código Civil, ele prescinde, não é,
da tipicidade trazida pelo Código. Significa dizer, em outras palavras, que típicos são os contratos de distribuição de veículos automotores por via terrestre e atípicos os demais contratos de distribuição de outros bens e categorias, ainda que a esta correlatos, uma vez que não previstos e não regrados expressamente pelo Código Civil, mas tão somente por via reflexa ao tratar do contrato de agência. É questão que, doutrinariamente, em tese e de maneira estática, comporta um tratamento de alguma simplicidade, tratamento um tanto quanto singelo, mas que na dinâmica dos tribunais traz consigo alguma tormenta, e nós temos diversas decisões antagônicas a isto que nós estamos tratando, não é? O que somente traz uma maior beleza a esse debate, uma vez que a questão, embora, repito, no âmbito doutrinário esteja relativamente bem equacionada, nos tribunais ainda enfrenta alguma tormenta. Muito interessante. Já estamos recebendo diversas perguntas aqui de profissionais que militam na área jurídica. Perguntas de Porto Seguro, perguntas aqui de São Paulo, perguntas do Rio de Janeiro. E eu fiquei com uma dúvida sobre a Lei Ferrari, professor e doutor Fábio, doutor Talavera, se antes da Lei Renato Ferrari já houve uma tentativa de uma outra lei, ou se foi essa a primeira iniciativa legislativa sobre esse assunto que é extremamente importante e em certos casos até polêmicos. Doutor Talavera. Cara, essa questão é muito interessante, porque havia aí um vácuo legislativo e que esses contratos, essas relações contratuais, na verdade, elas eram tratadas tal qual um contrato de representação comercial ou mesmo um protótipo do que seria posteriormente o hoje contrato de franquia, mas não havia legislação específica. Tratando sobre as iniciativas anteriores à Lei Renato Ferrari, 6729 de 79, que foi então promulgada aí por ordem do então presidente João Batista Figueiredo, nós tivemos no ano anterior a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto originário da Lei Ferrari. Muito melhor do que o projeto aprovado no ano seguinte, em 79, este de 78, embora aprovado pelo Congresso Nacional, foi rechaçado mediante veto absoluto, total e restrito às suas disposições pelo então presidente Ernesto Geisel, general Geisel, não é? E que muitos atribuem a este veto uma atecnia total. Significa dizer, o veto, embora tenha trazido consigo algumas razões de natureza jurídica, ele, na verdade, trazia consigo o pavor, o medo, não é, do presidente daquele período, de que as montadoras, à medida em que fortalecida a posição, supostamente fortalecida a posição das concessionárias, distribuidores de veículos, elas simplesmente abandonassem o país, fossem embora do país, levando consigo, então, todos os investimentos aqui trazidos e incentivados, mormente, pelo regime militar que fez morada naquele período. Então, esta é a iniciativa que houve, né, antes da promulgação da Lei Renato Ferrari, e, notadamente, o projeto, que era o projeto originário desta lei, promulgada no ano seguinte, era um projeto notadamente melhor, com disposições de alguma especificidade, não disposições exaurientes, ainda disposições de tipo aberto, tal quais o que constam da própria Lei Ferrari, mas, ainda assim, com um pouco mais de pormenores, um pouco mais de direcionamento, o que fazia com que as relações tivessem alguma segurança suplementar, ou, melhor dizendo, superior a essas que existem com relação à lei atual. Interessante. Um pouco de história para você, história prática, que você deve
contextualizar na aplicação no dia a dia do direito. Fico aqui me lembrando das aulas que tive com o professor Talavera sobre o novo código nos bancos da FMU e me surge uma seguinte questão, doutor Fábio. Será que existe algum conflito entre esta lei de 1979, Lei Renato Ferrari, e o novo Código Civil, agora de 2002? Doutor Fábio. Ricardo, eu não vejo nenhum tipo de conflito entre os dois normativos. A Lei Renato Ferrari é a lei específica. O Código Civil vai tratar dos contratos de distribuição, conforme o Dr. Glauber aqui lembrou, mas como uma subespécie do contrato de agência. E há uma diferença essencial entre cada uma dessas situações. No contrato de agência, você tem mais uma relação de agenciamento do produto em nome do proponente. Enquanto que, na Lei Ferrari, você vai tratar da distribuição dos veículos automotores, mas não sob essa espécie normativa, e sim pela figura do distribuidor, que vai ser o elo de ligação na cadeia produtiva do fabricante e o consumidor. Então, a Lei Renato Ferrari é a lei específica que trata do tema e não permite nenhum tipo de conflito com relação às disposições do Código Civil, que na verdade vão tratar de matéria diversa. Eu acredito que atualmente a jurisprudência tem se posicionado desta forma e tem sabido aplicar corretamente os ditames específicos da Lei Ferrari e tem equacionado bem as demandas, solucionando-as dentro dos preceitos estabelecidos pela referida lei. Muito interessante. Agradeço a mensagem, as diversas mensagens que temos recebido. Obrigado ao Gustavo, que já mandou 4 perguntas aqui para o nosso debate extremamente pacífico sobre esse assunto, extremamente interessante. Gustavo, depois diga de onde você é, de que lugar do Brasil, se você é advogado, se você atua em uma das carreiras públicas. E uma das perguntas do Gustavo, ele fala sobre isso, sobre a Lei Renato Ferrari, se ela existe, se ela foi concebida para regular uma relação até mesmo de um possível conflito entre as concessionárias e as montadoras, doutor professor Talavera. Será que é este foi o objetivo do legislador de regular esta relação ou outros foram os motivos? É bem verdade que, independentemente da análise, seja da essência, ratio essendi do projeto, da mens legis propriamente, nós temos que toda lei ela traz consigo um substrato fático que demanda regulamentação, regulação para equacionamento da relação entre as partes que convergem ou não dentro daquela atividade que passa a ser regulada, passa a ser disciplinada por uma lei. Com a Lei Renato Ferrari não é diferente, não é? O que eu acho que tem que ficar bastante evidenciado é a impropriedade, e até no anúncio do programa de hoje, né, nós identificamos, porque é muito comum, né, a expressão montadoras versus concessionários. Como houvesse aí alguma relação de antagonismo, de adversidade, ou mesmo de conflito, né? Não me parece que exista este tipo de relação, me parece que, embora os vetores, eles atuem em momentos diferentes, não são vetores contrapostos, como num contrato de compra e venda, um quer comprar, o outro quer vender, ainda que a finalidade comum seja a mesma, que é o aperfeiçoamento da venda e compra,
Não me parece que na lei Renato Ferrari haja a mesma coisa. Os vetores, eles são complementares, fazem parte do mesmo elo da cadeia de consumo dentro de uma relação continuativa. Significa dizer, a relação entre o concessionário e o consumidor somente é deflagrada após terminada, ultimada a relação primária, que é entre esta montadora e este mesmo concessionário responsável pela revenda, pela intermediação do produto. Não me parece que haja esse teor conflitivo. É natural que em um mercado em que existe muita competição, existe um sem número de interesses, sejam interesses e fatores endógenos e exógenos, internos e externos, há necessidade de uma regulação para que a parametrização, não tão somente atuação, mas de conduta, ela então tenha um paradigma, tenha um protótipo pré-concebido, para que as partes então atuem dentro de regras bem sedimentadas e conhecidas de todos. Acho que essa é a tônica da lei Renato Ferrari, pelo menos ao que me parece. Interessante. Essa é uma das vantagens do programa Comarca 10, que temos aqui um profissional que atua no departamento jurídico de uma dessas empresas e também um advogado que milita no dia a dia em processos envolvendo essa matéria. E eu faço essa mesma pergunta para o Dr. Fábio Azevedo, se ele também vê dessa forma o elemento subjetivo que impulsionou o legislador na elaboração da lei Renato Ferrari. Ricardo, eu não consigo enxergar essa relação como montadoras versus concessionárias também, na medida em que não consigo identificar interesses antagônicos ou tão contrapostos. Acredito que montadoras e concessionárias vão atuar dentro de um objetivo comum. São parceiras de um mesmo negócio, de uma mesma relação empresarial. Isso sem falar na natureza hoje dos contratos e da relação que deve existir entre as partes contratantes. Digo aqui especificamente sobre o princípio da boa-fé dos contratantes, o dever de lealdade, probidade, né? Então, coloco-os dentro de um sistema em que ambas as partes estão trabalhando para alcançar um objetivo comum. Afinal, toda empresa busca um resultado. É essa a sua razão de existir. Por isso que os funcionários trabalham tanto, que os gerentes e administradores quebram a cabeça, reinventando a todo momento as suas políticas. Então, essa é uma relação que tem que ser uma relação de afinidade, de propósitos, de mesmos objetivos entre montadoras e distribuidores. Embora, na prática, os conflitos certamente existem, não são uma exceção, né? Muitas vezes são provocados depois de um determinado tempo, em que as relações começam a não se estabelecer da maneira como uma das partes, ou mesmo ambas as partes imaginavam, mas, de princípio, não dá para entender que eles têm essa posição antagônica. Interessante. Tem uma pergunta aqui do Fernando, da Bahia. Ele quer entender um pouco mais sobre o conceito de ser uma concessionária, o que implica esta atividade e se porventura existe concessão parcial. Doutor Fábio, existe concessão parcial e qual é a essência do trabalho de um concessionário? Ricardo, é bastante interessante a pergunta do internauta. Existe sim a concessão parcial e é interessante a gente identificar bem claramente a figura do distribuidor.
O distribuidor, para quem não tem conhecimento, ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. O distribuidor, a principal atividade dele vai ser a comercialização desse bem, desse veículo automotor de via terrestre, que é produzido, que é fabricado pela montadora. E o contrato de concessão comercial, ele tem por objeto não só essa distribuição e comercialização dos veículos, como também a própria prestação de assistência técnica também. A assistência técnica desses veículos pode ser concedida de forma autônoma. O que eu quero dizer com isso é que uma montadora pode, na verdade, contratar uma determinada pessoa física ou jurídica para prestar apenas a assistência técnica dos seus veículos. Então, essa é uma hipótese clara de concessão parcial. Aliás, foi uma das inovações da Lei 8.132, de 90, que acabou modificando o artigo 28, a redação originária da Lei Renato Ferrari, para permitir esse tipo de concessão parcial. Interessante. Temos aqui também uma pergunta da Marina, Pernambuco, Recife, Pernambuco. Ela diz que já estudou esse assunto, professor Talavera, e tem dois termos, duas expressões, dois institutos que ela não consegue compreender, ela pede a sua ajuda. Ela tem dúvida aqui sobre a convenção de categoria econômica e convenção da marca. Ela fala assim: professor, por favor, me ajude a entender esses dois institutos da Lei Ferrari. Marina, obrigado pela questão muito interessante. A Lei Ferrari, ela é uma lei que comporta muitas críticas, mas um elogio é imperativo, de que é uma lei que, concebida em 79, permanece muito atual e haverá de se perpetuar atual. Por quê? Porque é concebida com tipos abertos, com tipos que não são exaurientes, são tipos que permitem a interpretação dentro de um contexto mutante, dentro de um cenário que é dinâmico, tal qual o nosso. Entre esses tipos abertos, que permitem estas interpretações diversas, não é? E naturalmente diversas não significa interpretações antagônicas ou permeadas por uma hermenêutica pessoal, um interpreta de uma forma, outro de outra, não é isso que eu estou dizendo, mas é uma interpretação diversa dentro de um contexto socioeconômico diferente. Haja vista que o contexto socioeconômico ele é necessariamente mutante, é um contexto fluido. A convenção de categoria econômica e a convenção de marca estão dentro deste contexto. Significa dizer, a lei estabelece diretrizes, princípios de forma geral e estabelece, sim, que algumas especificidades serão estabelecidas através das associações estas, uma delas representando a categoria dos distribuidores, né? No caso de automóveis, por exemplo, nós temos a Anfávia, no caso de motocicletas, nós temos a Abraciclo, e no polo contraposto a esse, né? No caso da convenção da categoria econômica, nós temos a época em que foram firmadas, respectivamente a da Anfávia, de automóveis, e da Abraciclo, motocicletas, motos e veículos ciclomotores, uma em 1983 e outra em 1987, foram firmadas com a então chamada ABRAVE, a Associação Brasileira de Distribuidores de Veículos, nominada mais propriamente na atualidade de FENABRAVE. Então, a convenção da categoria econômica e a convenção da marca têm por finalidade
criar as especificidades para o cumprimento da lei. Dada a conjuntura econômica, as especificidades de cada um dos setores, há pouco nós então referimos 2 desses vários setores que estão dentro desse balizamento, né, e que demandam regulação pela Convenção de Categoria Econômica, e mais que isso, cada marca traz consigo também as suas especificidades, as suas peculiaridades procedimentais de produção, de distribuição, e isso deve ser tratado na convenção de marca. Imagine você, se o tipo fosse um tipo exauriente, aquele trazido pela Lei 6729, diferentes distribuidores e diferentes montadoras com peculiaridades diversas, sobretudo porque originárias de culturas distintas dentro dessa nossa concepção de empresas transnacionais, todas teriam que partir de um mesmo parâmetro, uma padronização, uma estandardização que provavelmente traria algum tipo de ruptura nesse sistema estabelecido. É sabiamente, portanto, uma lei estabelecida com tipos abertos, e a Convenção de Categoria Econômica e a Convenção de Marca têm por finalidade especificar um pouco mais o conteúdo das diretrizes gerais trazidas pela Lei 6729. Ok, muito bom. Esse é o programa Comarca 10, ao vivo, para todo o Brasil, para mais de 180 países pela Just TV. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Já estamos recebendo mais de uma centena de perguntas pendentes aqui de respostas, e logo após esse intervalo sortearemos algumas para que o professor Talaveiro e o Dr. Fábio Azevedo possam responder a você, nosso internauta. Nós voltamos em 1 minuto. Até mais. Promoção imperdível do Gorilla. Fone de ouvido Bluetooth Nokia BH102, somente R$ 89,00 à vista ou em até 9 vezes de R$ 10,90 no cartão de crédito. Qualidade Nokia e tecnologia Bluetooth com menor preço. Acesse agora www.gorilla.com.br. Você, profissional ou estudante, está em busca de uma oportunidade? Não perca toda segunda-feira, às 20 horas, o programa Negócios e Carreiras. Informações sobre diversas áreas, concursos públicos e formação profissional. Ao vivo, na Just TV. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, ao vivo para você. Hoje falando sobre a Lei Renato Ferrari, a lei que regula o relacionamento das montadoras, concessionárias, distribuidoras de veículos automotores. Uma verdadeira aula em que eu tenho aqui ao meu lado 2 especialistas. Tenho certeza e posso dizer isso confiadamente que as 2 maiores autoridades nesse assunto hoje no Brasil. Voltando, retomando o assunto, falando aí da convenção da marca, falando com o Dr. Fábio Azevedo. E aqui tem uma pergunta do João Augusto, de Porto Alegre. Ele está com uma dúvida, eu vou tentar aqui reproduzir a pergunta dele, eu até fiz algumas anotações aqui, que ele fala que a convenção da marca tem uma natureza contratual, mas também tem a autonomia de vontade das partes como um imperativo previsto em lei. Havendo um conflito de interesses, como fazer, doutor Fábio? Há aí uma autonomia de vontades? Ou nós temos aí um imperativo da lei sobre a convenção da marca?
A pergunta é bastante interessante, merece uma análise bem criteriosa, e o princípio da autonomia da vontade, no que se refere à Lei Renato Ferrari, ela traz sempre contornos que precisam ser bem delineados pelo intérprete e também pelo aplicador do direito. Porque a Lei Renato Ferrari, ela precisa ser analisada sob o contexto de que a relação entre o produtor, ou seja, o concedente, a montadora e a rede de distribuidores, ela é uma relação que deve ser feita de forma geral. Ou seja, os distribuidores precisam competir dentro de igualdade de condições. É por isso que a convenção da marca, ela é tão importante. A convenção da marca nada mais é do que um acordo que é feito entre a montadora e a rede de distribuidores. Essa rede de distribuidores representada por sua entidade de classe de âmbito nacional. Então você percebe que o normativo, ele precisa ser feito de maneira geral e realmente não permite que determinadas adaptações sejam feitas caso a caso. É interessante a gente observar que esse contrato, eu o vejo como um contrato comutativo, em que as partes, ao celebrá-lo, têm conhecimento das vantagens e eventuais desvantagens do negócio. Então, para que ela aceite participar do negócio, ela está completamente consciente das condições que existem. E não é possível se alterar para uma determinada concessionária, permitindo que ela tenha condições mais favoráveis do que uma concorrente que muitas vezes está muito próxima dela. Você não pode ferir o princípio da livre concorrência, nem pode também trazer esse tipo de concorrência desleal. Então, o conflito, quando surge, eu entendo, na prática, isso é muito comum a gente tratar, que ele costuma ser muito bem conduzido e solucionado quando você coloca a entidade de classe que representa as concessionárias para discutir a questão de uma maneira ampla, de uma maneira geral, com a montadora, de forma que essa regra, que no mais das vezes ela é estável, é bastante perene, caso flexibilizada, seja feita de forma justa, de forma que trate todas as distribuidoras igualitariamente, para que você não cause nenhuma violação aos princípios aqui referidos da livre concorrência. Muito bom. Esclarecida a dúvida. Mais uma dúvida chegando agora aqui de São Paulo. Essa para o professor Talavera. E assim, é do Jean. O Jean diz que ele é um futuro empresário do segmento, ele hoje atua no outro setor, mas que ele possivelmente quer entrar no ramo das concessionárias, professor Talavera. Só que ele ouviu falar, e agora ele quer saber de um especialista, se existem ali limites, o que precisa ser verificado para que seja nomeado um novo concessionário. Ele disse alguma coisa sobre condições justificadoras para a nomeação de um novo concessionário. O que seriam essas condições justificadoras? Jean, muito obrigado pela sua pergunta. Eu achei interessante, só fazer um comentário muito breve a respeito do posicionamento do professor Fábio Azevedo. Esse impasse é muito oportuna a questão anterior também, porque quando nós falamos deste impasse, é porque muitas vezes chega ao ponto de que as montadoras, ou a montadora, mais propriamente na convenção da marca, tem um posicionamento e
a associação dos distribuidores daquela marca tem posicionamento distinto acerca de uma disposição relacionada a um capítulo da convenção da marca, haja vista que são vários capítulos que compõem a convenção da marca, cada qual tratando de uma questão diferente, de uma temática específica. Só me veio a lembrança, quando o professor estava tratando do tema, que no artigo 2º da Convenção de Categoria Econômica, firmada em 1983, entre a Anfávia e a Abrave, à época, hoje FenaBrave, havia o artigo 2º que dizia o seguinte: quando houvesse um impasse tal qual este que nós estamos nos referindo e que foi trazido pela pergunta anterior, havia a figura do chamado desempatador. Não é? O desempatador era aquele que, tal qual um árbitro, provavelmente, não é, à época, com inspiração na Convenção de Nova York, que é de 1958, Convenção do Panamá, de 1975, que já tratavam sobre essas questões de resolução extrajudiciais, de disputas e conflitos, provavelmente anteveu-se a possibilidade da arbitragem dentro desse contexto. Eu entendo muito possível, não é? Sobretudo após o advento da Lei 9.307 entre nós, pelas mãos do brilhante, excepcional senador Marco Maciel, não é? Que capitaneando então a questão e atento às modernidades internacionais, trouxe essa lei que fez morada entre nós, embora ainda um tanto subaproveitada, é bem verdade, não é? E nós prescindindo então dos benefícios de celeridade trazidos por esse instituto, haja vista, só para citar um quesito específico, a unidade, não é, a unicidade da jurisdição, haja vista a impossibilidade do duplo grau de jurisdição, uma vez que somente se ataca a sentença arbitral à medida em que identificadas impropriedades nos seus aspectos formais. Isso foi trazido do direito germânico, existe um livro clássico a esse respeito, Piero Calamandrei fala a esse respeito, né? O livro clássico dele, Cassazione Civile, que dá notícia a respeito da criação desse instituto, e mais propriamente entre nós, dia desses tive a oportunidade de ler um livro fabuloso a respeito, do professor Luiz Fernando de Almeida Guilherme, né, que trata manual prático de arbitragem da questão com muita propriedade, inteligência e com muita profundidade. Falando muito rapidamente sobre essa outra questão trazida, não é? Eu entendo, Ricardo, que essa é uma das questões muito relevantes, né? Quando você fala mais especificamente das limitações, né? Você referiu, e me veio à lembrança, as limitações relacionadas com áreas de atuação de concessionários, né? Com a questão das limitações que trazem consigo o contraponto, né? A visão que é o contraponto disso, eventualmente relacionada a algum prejuízo ao consumidor, dada a limitação da área de atuação do concessionário. Existe até em curso um procedimento, um inquérito capitaneado pelo Ministério Público Federal, tratando dessa questão atualmente, né? Mas a questão me parece bem equacionada e naturalmente, como essa matéria não é tão disseminada, doutrinariamente não foi tratada de forma como deveria, então estão aí as pessoas aprendendo justamente pelas indagações, as montadoras e pelas rodadas de conversações que têm existido. Mas, nesse contexto especificamente, verifique você que a limitação é tão somente para o concessionário que faz, então, algum tipo de publicidade em área que transcende a sua de atuação. Significa dizer que o concessionário que está em São Paulo, para dar um exemplo muito simples e até um tanto genérico, ele não pode fazer publicidade para captação de clientes noutra cidade, tal qual Diadema, São Caetano ou outras ainda aqui no seu derredor. Em contrapartida, significa que se o consumidor, embora residente, seja no mesmo local, São Paulo,
vai adquirir um veículo por força das condições que lhes são mais favoráveis, seja em São Caetano, Santo André ou mesmo em Diadema, tal qual o exemplo citado, não há limitação alguma, então não verificamos aí nenhuma infração à ordem econômica. Me parece que a Lei 884 sequer é aplicável dentro deste contexto de atividade. Muito interessante, respondida a questão do Jean. Também você pode, ao término do programa, obter os e-mails dos entrevistados e encaminhar para eles outras perguntas do seu interesse. Professor Fábio, uma das últimas perguntas que chega para você, especificamente sobre a Lei Renato Ferrari, diz respeito sobre a dinâmica do mercado, sobre as constantes mudanças, alterações do cenário mundial, do cenário corporativo. Estamos falando da variação do dólar e outras questões. E essa dinâmica, ela pode ser imputada ao contrato de concessão? Em que sentido? A pergunta que é feita segue uma seguinte linha. Um contrato definido, lei entre as partes, como aprendemos nos bancos da faculdade, ele pode ser alterado com o decorrer do tempo em virtude dessa dinâmica do mercado? É possível, de acordo com a Lei Renato Ferrari, que então exista uma adaptação desse mercado, uma contextualização desse contrato às novas dinâmicas do mercado? É bastante interessante a questão e eu acredito que essa adaptação ela existe, sim. Embora a gente tenha que tratar da questão dentro da ótica da resposta anterior, que diz respeito ao regramento da rede de distribuidores. Nós estamos aqui falando de um bem de consumo espetacular, uma verdadeira paixão das pessoas, que são os veículos automotores. E precisamos lembrar também das inovações tecnológicas. São produtos que estão em constante processo de atualização, de modernização, e que hoje nós temos uma sociedade de massa, uma sociedade de consumo, que é estimulada cada vez mais a aquisição desses produtos. Então, isso cria uma dinâmica própria e certamente as montadoras e a rede de distribuidores precisa estar muito atento a tudo o que está acontecendo para que não fiquem defasadas em termos de mercado. Então, a tomada de decisões precisa ser muito rápida e a resposta que se dá ao mercado tem que ser bastante rápida também. Portanto, os contratos que são firmados diretamente entre a montadora e a concessionária, quando tem essa necessidade de serem ajustados, precisam ser feitos esses ajustes de forma muito rápida e a tempo de se atender às adaptações. Um caso típico disso que eu vejo é a questão da venda direta hoje, que algumas montadoras fazem de veículos automotores através do seu site. Se você verificar a situação, a figura da concessionária poderia, a princípio, estar sendo dispensada, na medida em que a montadora está vendendo diretamente para o consumidor. Então, o distribuidor, a concessionária, que nada mais é do que um longa-manos dessa montadora, desse produtor, estaria alijada desse processo. Mas a venda pela internet hoje, ela é uma realidade em todos os setores. Então, foi necessário que mudassem as regras, que se ajustassem os contratos, de forma a permitir que hoje, numa venda pela internet, o consumidor vá retirar o carro na concessionária, estabelecendo-se um percentual de ganho da concessionária no negócio. Mas é claro que esse percentual não é o bastante, não é o suficiente, e é por isso que a venda tem sido, até certo ponto, limitada.
O marketing não pode ser tão agressivo, sob o ponto de você, dentro da cadeia, tirar um dos elos, que é justamente um elo tão importante, que é a figura do distribuidor, a figura da concessionária. Então, as adaptações têm que ser feitas, mas é preciso sempre se estabelecer o respeito às diretrizes da Lei Renato Ferrari, às convenções econômicas e às convenções de marca. Muito bom. Esse é o programa Comarca 10, falando sobre a Lei Renato Ferrari, um tema cheio de conteúdo, um tema repleto de informação. Tenho certeza que você aproveitou bastante, mas o nosso tempo, infelizmente, terminou. Quero agradecer ao Dr. Fábio e ao Dr. Professor Talavera pela excelente exposição. Peço que rapidamente deixem os seus dados de contato para que o neto espectador possa entrar em contato diretamente com vocês. Professor Talavera. Obrigado pela oportunidade. Vou deixar o e-mail, sobretudo porque não houve tempo hábil, realmente foi um debate muito agradável, mas não consegui responder a pergunta da nossa internauta que falou a respeito, indagou a respeito das condições justificadoras. Meu e-mail é o gmtalavera, talavera, @uol.com.br. Por favor, me encaminhe a pergunta, faço questão de responder, agradecendo uma vez mais a brilhante apresentação do Ricardo Freitas, amigo fraterno de muitas caminhadas, e ao professor Fábio Azevedo pelo aprendizado que tive hoje aqui. Mais uma vez, o meu agradecimento. Obrigado. Professor Fábio, suas considerações finais, seus dados para contato. Caro Ricardo, foi um prazer enorme participar. O dado principal para o contato, eu vou deixar aqui o meu e-mail, fabio@pisaadvogados.com.br. Tem perguntas bastante interessantes que você me passou aqui e eu vou procurar respondê-las todas através do meu e-mail, que vai estar à disposição também de quem tiver alguma dúvida. Se quiser me escrever, eu vou ter um enorme prazer em atender e espero poder participar outras vezes de debates em tão alto nível. Agradeço o convite e também a presença do Dr. Glauber Talavera, um grande conhecedor do direito e do tema. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, professor Talavera. Obrigado a você que nos acompanhou. E até o próximo programa. Não esqueça, divulgue o programa Comarca 10 para os seus amigos e contatos. Até mais. Tchau.